Com a ênfase desse hino, pense em Jonas. Pense em Jonas. Lá em uma situação que a gente pode classificar um beco sem saída. Se era um peixe bem comprido, era um beco grande, mas sem saída. Quer dizer, a saída estava fechada. Mas ele estava guardado. Já pensou? O que para ele era terror, Deus usava para o guardar, né? O proteger. E na hora certa disse: vai, leva ele lá, já aprendeu a lição. Bota lá fora. 3 dias e 3 noites. Foi milagre sobre milagre no livro de Jonas. Primeiro, o milagre de que o navio não despedaçou e todo mundo morreu. Segundo, o milagre da providência de um gigantesco animal marinho para fazer aquele trabalho. Terceiro, as condições na qual ele ficou e foi preservado esse tempo todo com oxigênio suficiente para não morrer. E milagres também lá na frente, quando uma aboboreira cresce e faz uma enramada na cabana, na tenda. Milagre também quando um verme atende a ordem de Deus, vai lá e mata, come lá. Mas o milagre maior aqui, podemos dizer, um grande milagre, é a conversão dos ninivitas, né? Deus pode curar uma pessoa de uma dor de dente, não pode? Mas se você tirar o dente também, melhora, não melhora? Deus pode curar da dor de dente, usar os meios, mecanismo natural. Deus pode curar até de um câncer, de qualquer um outro problema, e tem acontecido com muita gente. Mas não fica por aí. O propósito não está nisso aí, em si. É para falar sobre algo mais importante. Feliz de quem entenda a mensagem. E o milagre maior foi a conversão, ao arrependimento da cidade de Nínive. Esse foi o grande milagre. Então, de certa maneira também, o respaldo da história e cidade de Jonas é autenticado por Jesus no Novo Testamento, quando ele fala sobre uma lição do Evangelho: a morte, sepultamento e ressurreição. Porque Jonas estaria literalmente morto, né? Estaria, mas não, Deus não permitiu e o restituiu. E ele, quando ouviu de Deus a segunda vez, não hesitou. Foi. É tanto que o verso-chave de Jonas, mesmo, na realidade tem 2 versos-chave, né? 2 versos-chave. E um é 2:9 e o outro é 3:2, lá nos profetas menores. Deixa lá aberto, em Jonas, antes de Miqueias, antes de Obadias e Jonas, ele é contemporâneo de um outro profeta, Joel, do profeta Joel. E o verso-chave está em 3:2 e 3. Dispõe-te e vai. Na realidade, isso é dito no início do capítulo 1. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante
diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. 2:9, a parte final. A salvação pertence ao Senhor, pertence a salvação. Eu ia dizer, a salvação pertence ao Senhor, está certo também. Ao Senhor pertence a salvação. 2:9, a parte final. Encontrou na sua Bíblia lá? Tem isso lá? Então, com que letra está, Gabriel? De que forma está escrito? Hein? Todo em maiúsculo, não só a primeira letra, mas o nome todo, o Senhor, está em maiúsculo. Isso diz muito. Isso é muito importante ao estudar os Salmos, ver essa diferença de lugar onde o nome todo está em maiúscula, não só a primeira letra. E aqui, Jonas é uma poesia, é um poema. Já pensou compor um poema nas profundezas do mar? Foi uma oração, mas aqui são salmos, são, como já dissemos, irmãos, isso é salmos, tem uns 15 salmos aqui, na oração de Jonas. Não saiu nada dele praticamente, foi só citação da Bíblia na sua oração, foi Bíblia. E a gente pode ver aqui que nesse contexto de Jonas, nós vamos hoje focar um pouquinho aqui no capítulo 4, aí vamos então ler, e só lembrando antes de ler o 4, é que nós encontramos, esse livro é a ênfase misericórdia, tem outra ênfase para o livro, missionária, tem outra ênfase, oração, tem outra ênfase, exatamente incluir outros povos na missão missionária. No capítulo 4, o descontentamento de Jonas. O descontentamento de Jonas. Pense uma pessoa fazer uma coisa e ficar triste quando deu certo. Está aqui. Deu certo. A cidade se arrependeu. Não era uma cidade assim como Santa Cruz, não, era grande cidade. Só criança tinha 120 mil. Só crianças. O comentário diz que a circunferência do muro de Nínive, que era a capital da Síria, né? Era 144 quilômetros de circunferência. Já pensou? Aí Jonas teve que percorrer essa cidade. Levava 3 dias para percorrer essa cidade, de rua em rua. Lembre que 144 metros, mas era de circunferência, não era a distância, era circunferência. Então, lembra que Jonas teve que passar por essa cidade fazendo esse trabalho de um locutor, de um pregador, anunciando a mensagem que Deus deu. E para que as coisas caminhassem bem, a gente viu que a mensagem reunia-se em uma frase. Alguns comentadores dizem que Jonas, por não querer que a cidade se convertesse, colocou a mensagem um pouco obscura e pequena para o povo não entender. Mas não teve jeito, o povo entendeu, se converteu. Mas eu não vejo que foi por isso, não. Eu vejo que o propósito pelo qual Jonas colocou a mensagem apenas com essas poucas palavras, né? Uma frase, como está no verso de número 4 do capítulo 3, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aquele homem zarrão, grandaião, um pouco forte, segundo algumas características que dão dele, certamente um vozeirão, passando na rua, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era para impactar a cidade mesmo, né? Sem carro de som, sem nada, a pé, e imagine, aí tinha que ser uma frase curta, para passar falando e o povo entender.
Bastava passar, precisava parar não. Vá, para só na hora do lanche. Para só na hora do lanche. E então, ele fez o seu trabalho. Mas aqui no capítulo 4 está o desgosto de Jonas. O descontentamento de Jonas. Está um pouco embirrado, igual menino ruim. Não tem menino que empaca, né? Empaca. Pois Jonas empacou. Ficou bicudo lá fora da cidade, o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, lá fora da cidade. Eu quero ver mesmo o que vai acontecer. Meio bicudo lá. Porque a cidade se arrependeu e ele queria ver se Deus ia destruir ou não. E deixa eu só dizer antes de ler, não li ainda o capítulo 4, vamos ler, mas só lembrando. A ênfase missionária, porque podia esboçar até o livro, né? A ênfase missionária, porque Deus diz: levanta-te e vai. Então, missões internacionais, missões transculturais até. Um pregador internacional. Ele vai para Nínive para pregar, só que ele desviou a rota. Mas teve que ir depois que aprendeu a lição. E então, Nínive não era uma cidade judia, pelo contrário, eram os inimigos de Israel. Eram os inimigos. Era uma cidade ímpia, pagã, idólatra, e que estava massacrando a população o mundo daquela época. Israel temia. Aí Jonas, vou nada, aqueles homens são cruéis, e é um povo ruim, eu não vou para lá. Mas Deus disse, vai, e ele teve que ir, depois de aprender aquela lição. Mas a gente viu a semana passada, só para checar um pouquinho, revisando, é que quando eu disse vai, ele foi para onde? Primeiro, para onde mesmo? Jope. Para o porto, para pegar o navio. Aí escolheu um navio daqueles bem grandaião, né? Grande navio. Disse que tinha cerca de 200 pessoas naquele navio. E com carga, com tudo. Então é aqui que eu vou. Dá para me esconder nesse, né? Mas deu errado. Mas ele foi para Jope. E o que sobre Jope? Esse é um porto, vamos dizer, internacional. Mas esse Jope, era em Jope. Então, qual a lição que nós tivemos sobre Jope? Lembra aí? Hein? É a cidade onde tinha o porto, e foi para Jonas ir para pregar a uma cidade gentílica, pagã, em missões, e foi para Jope que Deus mandou que fossem chamar Pedro para vir pregar na casa dos primeiros que se converteram ao cristianismo da ala gentílica, que foi Cornélio e sua família. E assim como Jonas não queria ir, Pedro também não queria ir. Foi uma luta, não foi? Precisou ter uma visão, e lá vai a bicharada descendo do céu, lá vai o lençol cheio de animais, répteis e aves, e uma voz dizendo, mata e come, e lá vai aquela ilustração toda. Mas ele teve que ir, ele foi, ele pregou, e Cornélio se converteu. Então, aí Jonas finda indo e prega, e a cidade se arrepende. Do rei até os menores, até os animais. Bem, mas volta, não é apenas um livro missionário, de ênfase missionária, mas também de oração. Qual foi a oração do capítulo 1 que encontramos? A oração não foi do crente, foi a oração dos pagãos, dos marinheiros, dos idólatras. Cada um clamava ao seu Deus com medo da morte. Aí, cadê aquele homem que entrou aqui? Aquele grandaião que entrou aqui? Cadê ele?
Vamos procurar, e acharam ele dormindo lá no porão do navio. Ei, quem é você? De onde vem, para onde vai? Quem é o seu Deus? Ele teve que dar um testemunho forçado, né? Eu sou hebreu, temo ao Deus que fez o mar, esse mar aqui que está com esse problema, e tudo o que nele há. E o problema é que eu estou com um problema com meu Deus. Ele já tinha contado algo sobre isso e ele declarou, aí findou que a conversa resultando em uma proposta de o jogar nas profundezas do mar. Então, mata o homem que vai resolver o problema. Resolveu o problema. Tira o empecilho do meio. E resolveu mesmo. Quando jogaram Jonas no mar, o que aconteceu? Acalmou a tempestade. Acalmou. E os comentários vão dizer que há momentos assim, até na própria igreja, né? Na própria igreja. Bem, mas eles oraram e disse: ora ao teu Deus, vai clamar ao teu Deus. E foi uma oportunidade para eles conhecer um pouco sobre o Deus de Jonas. Então, com todo o problema, Jonas pregou para os marinheiros no navio. Já era pregação internacional. Já pensou? E o povo estava orando. Agora não disse no capítulo 1 que Jonas orou. Agora no capítulo 2, sim. No capítulo 1, os incrédulos mandam o crente orar. E todo mundo estava orando, menos o crente. Mas aqui no capítulo 2 agora, encontra-se a oração é de Jonas. Irmão Manuel, pôde detalhar um pouco, não foi, irmão, lá no Maracujá, capítulo 2, eu mandei um link para ele, dá uma olhadinha nesse, numa mensagem que eu coloquei no YouTube sobre a oração de Jonas comparada aos salmos e o número de salmos que tem. Você pode encontrar a oração de Jonas na Voz do Evangelho. E ele partilhou lá na congregação. Mas o profeta orou, e eu creio, e eu acho que ninguém aqui duvida, que a oração de Jonas foi genuína, foi sincera, foi confiante, e foi consciente do que ele estava fazendo e para quem estava fazendo. Ele nem estava pedindo a Deus que, me tira daqui, não, você não vê isso não. Vê ele simplesmente se deleitando em Deus, e será que verei ainda o teu santo templo? E os que se entregam à idolatria vã, desprezam aquele que lhes é misericordioso, e lá vai, citando salmos. E então agora fica capítulo 3. Qual é a oração que temos no capítulo 3? Dos ninivitas. A cidade arrependida proclama um santo jejum, clamor, aí jejum está ligado à oração, do rei até os animais. Então a oração aqui não é dos marinheiros nem de Jonas, mas da cidade. No capítulo 4 agora tem outra oração. Essa oração aqui não é aos marinheiros, nem é Jonas deleitando lá com os salmos, e nem é a oração de arrependimento, mas é uma oração de revolta. É uma oração imprecatória, né? Imprecatória. Teve um irmão que foi orar e estava meio assim com o outro e disse: ó Deus, quebra o orgulho de fulano, né? Ele estava meio enraivado com o outro. E a gente está observando assim, foi até um pouco, não é engraçado não, porque isso não faz graça não, mas parecia. Mas a oração de Jonas aqui: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Uma oração irada. Já pensou? A Bíblia diz em 1 Timóteo 2, quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, como? Sem ira e sem contenda, sem animosidade. Mas Jonas passou isso aqui, foi irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tarde em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, Senhor,
Ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Já pensou, irmão, uma oração suicida? Uma oração suicida. Aqui foi, ele caiu num estado de depressão tão grande, né? Foi depressão que ele caiu aqui. Ele queria até morrer. Ele disse, o Senhor, Deus fala para ele, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ele fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus, tem misericórdia aqui desse profeta que está sem entender muita coisa. Nasce aí, planta. O Senhor fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Já mudou um pouco, né? Uma lição objetiva já teve um efeito emocional nele, né? E até buliu na área espiritual. Mas Deus, no dia seguinte, espera aí que ele vai acabar com essa festa. Ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Um vento também foi outro milagre aqui. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Acho que o cabelo dele não era do tamanho do irmão Gesso, não. Que bateu lá e doeu o sol, né? Cabeça sabe que é para proteger, né? Então, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Novamente. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor, então tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Agora preste atenção, verso 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ao não saber diferenciar entre a mão direita e a esquerda, está falando das crianças, e também muitos animais. É um livro que termina com uma pergunta, né? Tem outro, Malaquias também termina com uma pergunta, né? Malaquias também termina com uma pergunta. Mas aqui Deus está tratando, tem a oração de Jonas, mas Deus está tratando com Jonas. Interessante que no capítulo número 1, Deus fala com Jonas. No capítulo 2, Jonas fala com Deus, Deus ouve. No capítulo 3, Jonas prega e Deus autentica. E no capítulo 4, agora, precisando tratar com Jonas novamente, porque estava sem entender por que isso aconteceu. Voltemos a lembrar, para quem não estava aqui, que Jonas era
um nacionalista. É a gente e pronto, somos judeus, o povo escolhido de Deus e pronto. Esse negócio de ir a terras pagãs, não. Deus é para Israel, Deus de Israel e pronto. Irmãos, quando Deus escolheu a nação de Israel, Deus escolheu com o propósito de, por esse povo, alcançar o mundo. Não foi à toa que por esse povo Ele nos deu esse livro, a Bíblia, que é um livro judaico, quase que puramente judaico. E então, pelos judeus, Deus nos deu o exemplo de adorar, do culto e adoração ao Deus único e verdadeiro. Em terceiro, pelos judeus, Deus, que seria o principal ponto, né? Deus nos deu o Messias prometido. O próprio Jesus disse que a salvação vem dos judeus. E é interessante que nas profecias messiânicas acontece a do proto-evangelho Gênesis 3,15, que fala da semente da mulher, né? Semente da mulher, não tem uma versão que diz claramente. Aí as pessoas questionam, né? Questionam, mulher não tem semente, quem tem semente é o homem. Está errado. Ei, cala tua boca, que isso aqui é uma declaração sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo. Sim, esse foi o propósito, é a semente da mulher, que é lá no hebraico semente mesmo, mas na verdade o propósito foi para mostrar que não haveria interferência do homem, seria sem interferência humana, sobrenaturalmente. Aí por isso essa semente, não há no outro canto que vai dizer isso não, só aí, só nesse lugar, porque a profecia era exatamente para o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus. Bem, mas você vê que Jesus veio pelos judeus, e ele próprio disse, a salvação vem dos judeus. Então, o valor que esse povo teve, mas o propósito era, como Deus disse para Abraão, em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Eu te abençoarei, se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, isso é um propósito missionário e que está implícito e expresso aqui no livro de Jonas, quando ele está sendo comissionado para sair de além das fronteiras da sua nação, de Israel, do seu povo, para proclamar a sua palavra, que era um dos intentos em Deus, selecionar e produzir esse povo seleto, era para alcançar outros. Com isso a gente pode aplicar que nós somos a igreja de Jesus Cristo, sim, graças a Deus. Igreja é chamados, separados, chamados para fora, e nós somos sim celestes chamados, mas ela é composta de judeu, grego, gentil, povos de todas as raças e etnias. Temos que orar por missões mundiais, missões transculturais. Temos que orar para que Deus envie obreiros. Ontem, graças a Deus, estivemos lá em Coronel Ezequiel, na solenidade, realizando a solenidade do casamento dos irmãos Adonis e Rayane, e também o pastor Luiz já nos ajudando, participando, porque ele já chegou em Coronel Ezequiel, já está morando lá. Deus mandou um filho da terra de volta para a sua cidade para trabalhar conosco ali na igreja, e vai estar também unido a gente aqui em Santa Cruz, graças a Deus. Então, quando Jesus disse, orai para que o Senhor da Seara mande trabalhadores, isso pode significar em duas direções. Ele pode mandar de lá para cá e pode mandar daqui para lá. Pode mandar daqui para lá e pode mandar de lá para cá. No caso dos discípulos, eles precisavam ir até os confins da terra, conforme Jesus falou. Mas também Deus, às vezes, manda pessoas. E está voltando aqui, de certa forma, sendo fruto do investimento da igreja durante o passado, que hoje tem o pastor Luiz, que vai nos ajudar exatamente no trabalho. E como
Teve o pastor Sebastião também, que voltou para ajudar aqui na congregação de Tangará. Como o pastor Júlio também está falando de voltar para Santa Cruz, e vai exatamente nesse contexto. Então, tudo tem seu tempo, né? As pessoas dizem, foi para o seminário, foi todo mundo embora. Espera, tenha calma. Tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo. A gente tem que ter paciência. O nosso aqui é apressado demais, às vezes, né? E a gente não entende, como o João não entendeu. E aí, o que é isso aqui? Mas nós temos que, calma, como o Salmo 46 diz o quê nesse contexto, verso 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Aonde? Entre as nações. Sou exaltado na terra. Note que vai além de Israel, entre as nações. O nome do Senhor é grande, também fora nos limites de Israel, diz o livro de Malaquias. Irmãos, Deus tratou com Jonas. Deus tratou com Jonas. Esse é um profeta de uma certa relevância. Não fala muito em outros lugares da Bíblia sobre ele. 2 Reis 14 fala, verso 25, de uma profecia de Jonas, mas na realidade ele foi contemporâneo de Joel, mas o certo é que ficou esse legado que todo mundo conhece. Quem não conhece a história de Jonas no grande peixe, como diz a própria versão trinitariana, no ventre da baleia, né? Aí vem aquelas questões, é peixe ou não é? Não vamos entrar nesse mérito, porque teria como explicar o porquê, se fosse uma baleia, teria como explicar, mesmo que não é um peixe, é um mamífero, mas teria como explicar, mas não é esse nosso propósito agora. Mas eu me pasmo, eu fico pasmado diante da cena de alguém sem esperança de vida e aparecer num lugar onde não tinha outro jeito, aparecer um monstro marinho e abrigar aquela pessoa, né? E guardar 3 dias e 3 noites, e ficou como ilustração do Evangelho, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, que ressuscitou ao 3º dia. Amém? De forma que a Bíblia existe, o Antigo Testamento, para nos levar a aproximar de Deus via Jesus. E ele falou que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará também 3 dias e 3 noites no coração da terra, mas ao 3º dia ressuscitará. A ressurreição de Cristo foi um milagre grande, dos maiores. Ele fez muitos milagres durante seu ministério, mas o externar do poder miraculoso, glorioso e grandioso, através do ato da ressurreição do seu próprio poder, Deus fez assim. Então isso é de pasmar. E quem não crê na ressurreição de Jesus, é tão importante isso, que quem não crê na ressurreição de Jesus não pode ser salvo. Não estou exagerando não. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres o quê? Na ressurreição. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual é o resultado? Serás salvo. Então aqui está uma ilustração, um exemplo, e até como se fosse um tipo dessa realidade. Amém? Deus seja louvado. Nosso Pai, te louvamos por tua graça, por esse livro de Jonas maravilhoso, e o Senhor nos ensina através dele toda a tua palavra, nos dobra a ti, Senhor, cada dia, como o Senhor fez com Jonas, fez com Nínive, fez com até os marinheiros também, fez em várias situações as pessoas reconhecerem o reconhecimento externo através de acontecimentos que venham ao encontro de cada pessoa. Ó Pai, faz com que cada um aqui que ouve esta palavra, que é aqui, que seja nas redes sociais, não espere chegar a tamanha turbulência no navio para poder reconhecer que o Senhor, dele vem a salvação, mas que possa já hoje confessar a Jesus como o Senhor, crer no coração e ter dele a paz, o perdão e a vida eterna. Se tem alguém hoje que não é salvo em nosso meio, que reconhece que precisa correr para Jesus, foi lido Efésios 2, que não é pelas obras, é pela graça, mediante a fé, convide a Jesus para ser o seu Salvador.
Transfira sua confiança para Ele, o que Ele fez na cruz. Não confie em si mesmo, não confie em religiões, não confie em outra coisa qualquer, mas confie numa pessoa, na obra de Cristo e o que Ele fez por ti e por mim. E aí você estará seguro. O Cristo ressuscitado garantindo perdão e vida eterna. Amém? Qualquer pessoa interessante tomar a decisão pode falar conosco, que seja aqui, que seja posteriormente de quem está acompanhando. Amém? Fiquemos em pé, por favor. 9 horas mais 4 minutos. Nossa programação